abaixando um pouquinho. Estamos começando essa live. Olá, olá. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Sangue me salvou, minha dívida pagou. Vezes eu canto e hoje livre sou. Olá. Olá, Denise, querida. Deixa eu abaixar um pouquinho. Minha professora de escola bíblica. Amém, Denise. Glória a Deus. Glória a Jesus. Priscila Ribeiro, seja bem-vinda. Bom dia. Já coloquei um louvor aqui para começarmos. Saudade, Denise. Saudade de toda a família. Love you. Je t'aime beaucoup. Estou aqui diretamente da Europa hoje. E um grande prazer estar falando hoje nas guerreiras de oração. Aleluia! O Rei da Glória. Você que vai chegando, vai se situando, vai recebendo de Deus, vai louvando ao Senhor. Vem pro meu lugar, a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. No Brasil, nesse momento, deixa eu ver aqui, são 10h17 e aqui às 15h17. Lindo louvor, também amo, Priscila. Priscila Ribeiro, amo. Vou até aumentar um pouquinho, ó. De Deus, cantem comigo. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Também amo, Denise. É a graça de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Cordeiro de Deus.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Fala. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Aleluia, hoje livre sou. Jesus, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Gorete, Gorete, seja bem-vinda, minha amada. A paz. Hoje livre sou. Dá mais uns minutinhos para as irmãs chegarem. Daqui a pouquinho já vou entrar na palavra de Deus. Márcia Gonçalves, minha amiga, seja bem-vinda. Raimunda Barros, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Maravilhosa graça, ei, teu amor que não falha. Eu gosto de cantar, às vezes eu canto na cozinha, canto acordando, vou dormir cantando. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Diretamente aqui da Europa, ligadinha com o Brasil. Porque hoje livre sou. Aline, seja bem-vinda, Aline. Aline Peçanha, seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Você, se puder, vai compartilhando essa live, vai propagando o grupo dos guerreiros de oração, esse grupo tão poderoso na mão de Deus. Glória a Deus, Gorete. Eu amo Márcia. Deus. Canta mais um pouquinho comigo, vamos lá? O Rei da Glória, ó. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Seja bem-vinda, pastora Sônia. Seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Sueli, seja bem-vinda, Sueli. Sueli Cruz, paz. Por que você canta? Hoje livre sou. Diretamente aqui de fora. Hoje aqui estava entre 10 graus, 12 graus, porque está bonzinho, ainda não chegamos no inverno. No inverno aqui é tudo neve. Vera Lúcia, seja bem-vinda. Você que entrou, compartilha essa live no seu perfil com mais 3, 4, 5, 10 amigos. Vamos trazer o pessoal para o Guerreiras de Oração hoje. Compartilha, adiciona pessoas no grupo. Vamos duplicar o número de pessoas no Guerreiras de Oração. E canta comigo. Meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu
sangue me salvou, minha dívida pagou. Diz: hoje livre sou. Terminando, hein? Estamos quase terminando esse período de louvor aqui. Priscila, compartilhando. Vamos dobrar o número de seguidoras do grupo Guerreira de Oração. O que faz viralizar são os compartilhamentos. Cláudia Azevedo, Regiano, isso vai marcando todo mundo, Vera. Isso, Márcia. Vamos aí multiplicar o número de seguidores do grupo Guerreira de Oração. Isso é evangelismo, isso é missões. Existem pessoas precisando, gritando por socorro. Hoje livre sou, graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, hoje livre sou. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Deixa eu abaixar só um pouquinho aqui esse fundo. Voilà! Como dizem os franceses, voilà! Bonjour! Como allez-vous? Comment allez-vous? Tous les frères, tous les sœurs, meus irmãos, como estão meus irmãos, minhas irmãs? Em Cristo Jesus, je vous aime beaucoup. Eu fiz uma saudação aqui em francês. Amém. Eu fui convidada pela missionária Denise. Denise foi a família toda da missionária Denise Viana, é amiga da minha família, dos meus pais. Meu pai partiu tem uns 2 meses e o pastor Manuel Viana era companheiro do meu pai de caminhada, de ar livre no começo da trajetória. Ele acompanhou bastante, deixa eu colocar assim, porque os comentários estão cobrindo meu rosto. E foi um tempo muito proveitoso que eles passaram na trajetória, na caminhada. A Denise foi a minha professora de escola bíblica quando eu era criança, na escolinha dominical, na Batista do Calvário. E nós temos essa amizade aí de longos anos. Toda a família, um abraço, a ministração do favor do Senhor sobre vocês e sobre todos que estão entrando, todas as guerreiras de oração que estão entrando aqui na live, nesse dia chamado hoje, todos os outros dias que vão suceder, sejam manifestadas em suas vidas, em suas famílias, a glória, a misericórdia, o favor, a graça do Senhor, de forma ininterrupta. Eu sou a pastora Ana Cláudia Fortunato, brasileira, carioca, nascida no Rio de Janeiro, mas casei há 3 anos e meio, quase 4 anos, com um francês, um pastor Sérgio, meu esposo querido, e vim morar aqui fora, morar na França. E a gente começa aos territórios, a largar os territórios
nessa missão de estender o Evangelho. Paz e Maria Carolina, Regiane, Soares, paz do Senhor Jesus. E a gente vai alargando os territórios e fazendo o chamado, a obra do Senhor. E estamos agora em um mês de outubro, inclusive essa semana é aniversário da minha mãe Ana Maria. Um beijo, mãe. Essa semana eu ligo para a senhora. Feliz aniversário aí, dia 14 de outubro. Seja abençoada. Sueli, Jesus é lindo, Sueli. Estamos em um mês de outubro rosa, que é a campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância e a prevenção do câncer de mama. Por que eu cito? Porque é o tema desse mês. Mulheres são atingidas aí por essa enfermidade e essa é uma campanha Outubro Rosa de conscientização de cuidado, de se cuidar. E por que estamos nesse mês? E por que estamos nessa campanha do Outubro Rosa, o Brasil inteiro? Deus colocou no meu coração para eu ministrar algo hoje para você sobre resiliência, sobre esperança, sobre graça, sobre favor do Senhor, sobre fé acima de tudo, como diz os franceses, surtout, sobre a fé, a fé de Deus que existe em nós. E o Senhor falou comigo sobre a mulher. Vou abaixar só um pouquinho aqui o fundo. A mulher do fluxo de sangue. Você vai encontrar em Marcos 5. Marcos 5, dos versículos 21 em diante. Mas antes disso, nós vamos estar levando a Deus a voz em oração, para que o Espírito Santo venha ministrar o meu coração, primeiramente, e ao seu coração nesse dia chamado hoje. Pai, nós te agradecemos nesse dia, nessa manhã no Brasil, tarde aqui na Europa, pela sua presença em nossas vidas, pelo seu favor em nossa vida, pela sua graça incondicional em nossa vida. Senhor, nós ministramos a Ti primeiramente a nossa vida, a nossa adoração, todo louvor, glória e honra. E recebemos já de Ti, Senhor, Teu favor, a Tua graça, a Tua cura, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, que a Tua palavra venha de encontro a cada necessidade nessa noite e assim sucessivamente nos dias que essa live será assistida, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Joseli, paz do Senhor, Joseli, seja bem-vinda. E eu estava a meditar nessa palavra da mulher do fluxo de sangue e ela me chama muito a atenção. Eu gosto muito dessa palavra, porque me traz uma trajetória de uma pessoa, como diz o ditado, que nadou, quando chegou na praia, venceu. Não é que morreu, venceu. Apesar de todos os intempéries da trajetória, ela venceu. Ela venceu. E preste atenção nesse roteiro histórico que eu vou te passar. Acompanha comigo e vem comigo. Jesus vai às terras, na realidade ele sai da tempestade, do milagre, que anda sobre o mar, acalma a tempestade, e ele decide com os discípulos passar por Gadara. Não vou falar de Gadara, que a gente leva aqui muito tempo falando de Gadara. Ele decide passar por Gadara, mas ele saindo de Gadara, ele libertou o endemoniado de Gadareno, etc. Saindo de Gadara, Gadara de um lado, Mar da Galileia,
e do outro lado, Tiberíades, a praia de Tiberíades. Situa-se na geografia bíblica comigo. Jesus entra no barco com os discípulos, atravessa o mar da Galileia e desce na praia de Tiberíades. Apóstola Regina, minha amiga querida, te amo, seja bem-vinda. Já te chamo aí. E desce na praia de Tiberíades. Quando ele desce na praia de Tiberíades, ele se encontra no meio de uma multidão, porque a Bíblia diz que tinha uma multidão esperando Jesus na praia de Tiberíades. Eliette, seja bem-vinda. Tinha uma multidão na praia de Tiberíades. E no meio deles, um dos principais da sinagoga, um homem chamado Jairo, segundo a palavra de Deus. Você vai me perguntar, pastor, o que isso tem a ver com a mulher do fluxo de sangue? Ele está na sequência, você vai ver. E o homem se ajoelha e roga a Jesus que Jesus venha à sua casa. Ele foi muito ousado, porque nem o sinédrio, nem as sinagogas, ninguém reconhecia Jesus como Messias. Não se ajoelhavam diante de alguém que eles não reconheciam como patente, autoridade espiritual. Seria vergonhoso um dos principais da sinagoga estar se prostrando e clamando para Jesus ir na sua casa, diante dos outros, aos olhos deles. Dobra a sua atenção. Só que ele enfrenta tudo isso, porque ele tinha uma filha única, que estava à beira da morte. E ele creu que Jesus poderia ajudar a sua filha. Mas Jesus, redobre aqui sua atenção, poderia muito bem liberar uma palavra de cura, porque a palavra ela é atemporal, ela transcende tempo, ela transcende gerações. A palavra de Deus tem o DNA de Deus e ela faz gerar vida. Se eu libero uma palavra de vida para você aqui nesse dia chamado hoje, e você recebe a palavra profética que foi gerada, ela se torna vida dentro de você, porque ela tem o DNA de Deus nela. É o DNA de Deus nela. Há poder na declaração da palavra, há poder na oração da palavra, há poder. Jesus simplesmente poderia liberar uma palavra profética para aquela mulher, aquela jovem, aquela menina, aquela criança, filha do Jairo, e aquele homem sairia com a vitória dele naquele momento, porque Jesus, quando libera a palavra, é ponto final. E Jesus, na época, não ia na casa de todo mundo. A Bíblia não relata que ele passou na casa de todos que ele curou. Ou ele ia na casa de todos de Israel. Jesus não ia na casa de todo mundo. As pessoas seguiam Jesus, uma grande multidão. Poucos são os casos que Jesus passava nas casas. Jesus poderia muito bem liberar a palavra sem ir na casa de Jairo. Eu te pergunto por que Jesus foi na casa de Jairo naquele dia. Você vai me dizer, mas é porque o Jairo chamou para ele ir. Não, ele poderia liberar uma palavra profética. Como eu já vi Deus liberar palavras proféticas através dos seus profetas, ir a quilômetros de distância para a pessoa se levantar de um leito, serem curados, ressuscitados. Por que Jesus foi na casa de Jairo? Por que Jesus foi na casa de Jairo? A Bíblia vai dizer que o caminho da casa de Jairo era o caminho de Cafarnaum. E no caminho de Cafarnaum, próximo a este caminho, ficava a muralha que cercava
a cidade. Né? Israel tinha uma muralha que cercava a cidade. E atrás dessa muralha tinha um vale, chamado Vale dos Rejeitados. Onde, nesse vale, todas as pessoas problemáticas, defeituosas, eram lançadas lá, por lei. Eram os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, os enfermos de enfermidade segundo a lei grave, os leprosos, como Bartimeu, por exemplo, que era cego e ele usava uma capa, segundo a palavra de Deus. Aquela capa não era só para o assegurar de o proteger do calor ou do frio. Aquela capa era uma autorização do Império Romano para ele mendigar nas ruas de Israel. Assim como os leprosos recebiam uma placa. Não eram todos, eram apenas os que o Império Romano dava autorização para fazer isso. E o que me impressiona extremamente é que esses que tinham a autorização do Império Romano, que vinham mendigar durante o dia nas ruas, recebiam as ofertas, compravam o alimento e à noite levava lá no Vale dos Rejeitados, onde as pessoas estavam mendigando, passando fome, e dividia com os outros necessitados lá dentro. Isso me traz uma lição extraordinária. Só entende da necessidade do outro quem já viveu uma grande necessidade na pele. Extremamente belíssima essa mensagem. Eles mendigavam. Por que Bartimeu lança a sua capa? Ele está dizendo: eu não tenho mais o peso do império que aprova a minha mediocridade, a minha miserabilidade nesse lugar, nas ruas. Por isso que ele lança a capa dele. E a jovem do fluxo de sangue, jovem, porque ela, segundo os estudiosos, ela começa, presta atenção nisso, ela começa o seu fluxo aos 12 anos. E se fica mais 12, então ela ficou 24 anos com aquele fluxo. Presta atenção nisso. Se ela começa, quer dizer, o seu fluxo com 12 e fica 12 anos, ela tem 12 anos de fluxo. E quando ela tem um encontro com Jesus, já tinha 24 anos, consertando a fala. Por que Jesus vai naquele caminho que ficava próximo às muralhas, próximo ao Vale dos Rejeitados? Porque Jesus, ele tem uma visão lato sensu. Você que está me ouvindo agora, que está passando por uma grande necessidade, e que sua visão está coberta, está turva, eu estou dizendo que o Rei dos Reis tem uma visão lato sensu da sua vida. Ele não vê a sua circunstância agora, ele vê a sua circunstância lá na frente. Jesus passa pelo caminho de Cafarnaum até Cafarnaum, para a casa de Jairo, porque não somente havia pessoas incrédulas na casa de Jairo que precisava sair para que ele entrasse, movesse a graça sobre aquela vida e levantasse aquela menina, mas também porque ele estava passando para ter um encontro com a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que ela passou muitos anos, 12 longos anos, com um fluxo contínuo de sangue. A sua família gastara todas as suas reservas financeiras. Isso é sinal que ela tinha reserva. E quem tinha reserva naquela época tinha boas condições financeiras. Aleluia, Maria. Aquela jovem já estava lá no vale, era tipo uma casa reservada, segundo os estudiosos, que ela ficava lá até o fluxo acabar, mas o fluxo dela não acabou, então ela durou naquela casa, no Vale dos Rejeitados, aquela casa velha e antiga, 12 longos anos.
Alguém trazia sempre comida para ela naquela casa. Ela não podia sair nem andar porque era considerada imunda. Essa parte vocês já sabem da palavra de Deus. Ela era considerada imunda e pela lei não podia tocar em nada, tinha que ficar separada. E ela era levada para este lugar durante o primeiro ciclo menstrual. Quando acabasse, ela voltava. Só que não acabou, então ela ficou lá por 12 longos anos, sem poder sair de lá. Em uma prisão, vamos dizer assim. Só que um determinado dia Jesus estava passando. Já tinha saído de Gadara, atravessou o mar da Galileia, pisa na praia de Tiberíades. Olha Jairo, tem um milagre para acontecer na casa de Jairo, mas tem outro no meio do caminho. Tem pessoas que estão ouvindo e vendo essa live hoje, vão assistir depois, que estão pensando em algo da sua vida e Jesus está falando, vou entrar nessa parte que você está me pedindo, mas também vou restaurar a outra parte que você não me pediu, porque a minha visão é lato sensu. Eu vejo além, e a obra que eu começo, eu termino. E o que acontece? Ele vai com Jairo, poderia curar a filha de Jairo à distância, mas ele vai, porque ele sabe que aquela moça, aquela jovem, já com 24 anos, não conseguiria, porque ela já andava encurvada, segundo a palavra de Deus. E quando você vai fazer a exegese hermenêutica do texto, você vai entender que aquela mulher não conseguia andar muito tempo, de tão cansada e de tão anêmica que ela estava. Alguns estudiosos vão descrever até a imagem, até o físico dela. Magra, anêmica, apática. Muito sangue ela perdeu durante 12 anos e nenhum recurso humano na linha horizontal conseguiu mudar o quadro da vida daquela mulher. Mas ela ouve um dia que Jesus estava passando no caminho. Eu vou dizer alguma coisa para você nessa tarde. Deus está dizendo que está mudando o rumo, mudando o caminho para chegar na vida de pessoas que precisam de uma intervenção urgente em sua saúde. Nós estamos falando de um mês de Outubro Rosa. Em sua saúde, em sua vida financeira, vida espiritual, vida sentimental, porque Ele sabe a tua necessidade, até onde você pode ir. Por isso que ele está indo pelo caminho de Cafarnaum, para encontrar com algumas pessoas nesse dia chamado hoje, perto do Vale dos Rejeitados. Você sabe qual é a sua necessidade. Eu sei qual é a minha necessidade. E Deus está dizendo, através do Espírito Santo, que Ele está reduzindo o caminho para que você o alcance nessa tarde aqui e nessa manhã aí no Brasil. Deus me mostra nesse momento portas. São portas que estão fechadas. Ele me mostra um caminho, como se fosse um caminho de Cafarnaum, e tem portas. E ele me mostra que portas vão se abrir, porque ele, o Senhor, vai passar por esse caminho. São portas para cada um que está entrando aqui e que está recebendo essa palavra profética, em nome de Jesus. Ele reduz essa mulher. Como é que ela sabe, se ela está lá no Vale dos Rejeitados, como é que ela sabe que Jesus ia passar? E aquela turba de gente, a Bíblia vai dizer turba, você vai fazer a exegese, e a Bíblia diz que aquela turba que estava ali era de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Você tem noção desse número? 30 mil pessoas? Como é que ela sabe que Jesus está passando com 30 mil? Porque tem uma muralha e ela está depois da muralha no Vale dos Rejeitados. Porque quem vinha mendigar por autorização do Império Romano, ou com capa, ou com placa, não importa, quem vinha mendigar sabia de tudo que estava acontecendo na cidade. E alguém, um deles, que tinha autorização, entra no Vale dos Rejeitados e vai dizer, tem um homem chamado Jesus, o Yeshua HaMashiach. Eles chamam de Yeshua HaMashiach, e onde ele passa, ele está curando todo mundo. Essa mulher ouve lá do Vale dos Rejeitados
Alguém que entrou lá, que estava mendigando com a autorização do Império Romano, dizer que Jesus tinha chegado, estava vindo pelo caminho de Cafarnaum, que era próximo ao Vale dos Rejeitados. Aquela mulher que não podia aparecer em público por causa da sua imundícia, segundo a palavra de Deus. Eu creio que ela bota um manto sobre ela. E ela com toda dificuldade, a Bíblia diz que ela estava extremamente anêmica e sem forças, segundo a exegese, para caminhar. Existem pessoas que não têm mais força. E Deus está dizendo, diga ao fraco nessa tarde, nessa manhã, eu, o Senhor, sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu estou retrocedendo, eu estou encurvando, indo por caminhos para alcançar você. Para alcançar você, assim diz o Senhor. Ele faz esse caminho de Cafarnaum. E essa mulher vai entre a multidão. Escute o que eu vou te dizer. Isso sou eu que estou te dizendo, não está escrito. É uma turba de 30.000. E Jesus andando nos passos normais. E aquela turba, a Bíblia diz que a turba se empurrava, se atropelava para ficar próximo a Jesus, para pedir algo a Jesus, para tocar em Jesus, para receber algo de Jesus. Aquela mulher não estava em umas condições normais, ela estava com fluxo contínuo, ela estava anêmica, ela estava cansada ao extremo e não conseguia caminhar. Como ela ia passar aquela multidão para chegar em Jesus? Eu te pergunto, em níveis rasos naturais, no alinhamento horizontal nosso, natural, é impossível aquela mulher entrar numa multidão com a fraqueza ao qual ela se encontrava. Como que ela alcançou Jesus no meio de uma turba de 30.000 e conseguiu tocar em Jesus? Como? Impossível. O que Jesus faz? Jesus diminui o seu passo. Ele vai diminuindo o passo. Jesus diminui o passo para que aquela mulher consiga alcançar Jesus. Alguém vai me perguntar, mas Jesus não podia entrar no Vale dos Rejeitados e curar? Poderia, ele é Deus. Mas por que ele não faz? Porque ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe que você hoje, nesse momento, pode dobrar o seu joelho e começar a clamar a Deus. Você que já é batizado em línguas e que não fala línguas há muito tempo, você nesse momento pode começar a clamar, porque a oração em línguas você fala diretamente a Deus, diz a palavra de Deus, e ela é uma das maiores armas de combate no mundo espiritual, numa batalha espiritual. Ela desencadeia o que está trancado. Existem pessoas que já não participam da ceia há muito tempo, existem uns que não se converteram e precisam de Jesus urgente para mudar o quadro da sua família, do seu casamento, da sua vida, da sua saúde. Existem pessoas que estão urinando sangue há muito tempo, e esse urinar sangue há muito tempo, esse fluxo de sangue não pode até não ser literalmente um fluxo de sangue, mas sim uma situação, uma estação na sua vida que não acaba, ela se repete ciclo após ciclo, e você diz, Deus, eu não aguento mais. E Jesus vai diminuindo o seu passo, e aquela mulher consegue. Vou resumir rapidamente, porque estamos daqui a pouco quase acabando o tempo. Jesus chega e
toca, reduz o passo e ela consegue chegar até Jesus e tocar na orla, como diz a palavra, da sua veste. Agora vamos lá. Por que na orla da veste? Por que a Bíblia é tão detalhista? Talvez alguns saibam e talvez outros não, por isso eu vou citar aqui. Em Números, capítulo 15, 37, vai dizer assim: a ordem para os sacerdotes era: quando fizeres o manto do sacerdote, coloque um cordão azul na orla do seu manto, para que todas as vezes que olhares para o cordão e tocares nele, se lembrarás da palavra do Senhor. Por isso que o talite, agora é uma explicação que eu estou te dando, o talite tem aquele cordão azul na ponta, com os nozinhos na ponta. Aquilo não era de enfeite. Aquele cordão na orla da veste, que Jesus também tinha, representava a palavra de Deus. Por isso que quando ela chega em Jesus, ela não puxa por cima, ela não puxa pelo meio, não. Ela toca na orla. A Bíblia é clara, ela vem com os detalhes, ela vai dizer orla, porque orla, o que ela estava querendo dizer com aquilo? Ela estava querendo dizer Senhor, Yeshua HaMashiach, eu toco na palavra, porque a palavra é o verbo que libera, que tem o DNA de Deus. Ela estava dizendo, eu volto de novo à palavra de Deus e recebo a cura. O que Deus está te falando nesse dia chamado hoje? Que a palavra liberada, a palavra de Deus liberada para a sua vida, vai fazer não só estancar o fluxo de sangue na sua vida, mas também te curar por completo. Sabe por quê? Porque ela toca no talite, na orla, e a Bíblia diz que imediatamente se estanca o fluxo de sangue. E imediatamente Jesus sente que saiu virtude dele. E ele vai perguntar para os seus discípulos, alguém me tocou? E Pedro, logo Pedro, né? Que é o mais forte temperamento, vai dizer, mas mestre, a multidão, 30 mil, a multidão te oprime e te aperta. É o que a Bíblia diz. E tu nos pergunta quem me tocou? Ela disse, quem me tocou, Pedro? Pedro, eu não perguntei quem me oprime e quem me aperta. Eu perguntei quem me tocou. Quem tocou a minha palavra. Quem voltou a minha palavra. O cego de Bartimeu estava lá fazendo um adendo aqui. O cego de Bartimeu estava lá no meio do caminho e estava dizendo, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Milhares de paralíticos e cegos estavam nas ruas no dia de Bartimeu. Por que Jesus não curou eles? Porque Bartimeu conseguiu ver o que nenhum deles conseguiu ver. Até os discípulos, na época de Bartimeu, chamava filho de José, a primeira manifestação. Mas Bartimeu enxergou muito mais além. Ele enxergou o tabernáculo de Davi, de Yeshua HaMashiach, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí faz incenso nas narinas de Deus, porque Deus ouve pelo seu nariz e escuta pelos seus ouvidos. O lado direito, que é o lado da bênção, ele vê o Israel ímpio e a igreja. O lado esquerdo, que é o lado da justiça, ele vê quem serve e quem não serve. Deus está de olho, mas ele sente as suas orações pelas narinas. Por isso que palavras belíssimas não vão comover e não vão movimentar o céu, mas o incenso que chega nas narinas de Deus faz o céu movimentar o seu favor nesse dia chamado hoje. E quando aquela mulher toca na palavra, para tudo. Jesus para, saiu virtude, porque quem toca na palavra de Deus, sai virtude para mudar qualquer quadro da vida.
e saiu virtude, alguém me tocou. E aí a Bíblia diz que ela teve que declarar a verdade. O que é isso? Confessar. Jesus tem um feedback ali com ela e ela começa a confessar a palavra. Preste atenção, quando ela toca no talite, na orla da veste de Jesus, o fluxo estanca. Mas quando ela abre a boca para falar com Jesus, ou seja, relacionamento, Jesus faz uma continuidade no milagre, apenas estancou. Existem pessoas hoje que tocam, mas não continuam o seu relacionamento com Deus. Tocam, são estancados, mas não são completamente curados. Uma coisa é ser estancada do seu mal, outra coisa é ser completamente curado do seu mal. O estancado pode voltar depois. Como eu disse, são ciclos que se repetem na vida de algumas pessoas, em algumas áreas, por causa de portas de legalidade. Mas Jesus insiste com ela para que haja uma liberação de relacionamento. E ele continua conversando, e ela vai declarando toda a vida dela, ela se joga diante de Deus, sem medo de ser apedrejada, porque nas condições dela a multidão apedrejaria, porque está liberada debaixo da lei isso. Depois que ela faz uma declaração, que ela se joga, que ela mergulha naquela intimidade com Deus, porque você só declara a sua vida para quem é íntimo. Jesus fala, agora sim, vai, porque a tua fé te curou. Eu estou falando hoje para pessoas apenas estancadas, que tocou, mas não continuou o seu relacionamento, como um dia foi. Não continuou a sua busca, as suas buscas na madrugada, suas meditações na palavra, seus jejuns. Eu estou falando para pessoas hoje, como estamos em um mês que é propício para falar com enfermidades físicas. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Nós temos alguns minutinhos, 10 minutinhos, com enfermidades físicas, seja ela fluxo de sangue, seja ela enfermidade em qualquer órgão, seja ela câncer de mama, seja ela o que for. Para Deus não há barreiras, Ele transpassa qualquer limite. Isso vai depender de como você movimenta a sua fé aqui na Terra. Eu estou falando de um Deus vivo que está alcançando você nesse dia. Está dizendo, eu voltei caminho, eu fiz um curso para ir para a casa de Jairo, nem precisava eu ir, mas eu fiz para alcançar você, que estava cansado e sobrecarregado, para alcançar você, que está precisando de uma intervenção em alguma área da sua vida, seja ela até mesmo financeira. Deus, eu vou falar algo aqui para você, Deus, Ele vai responder a sementes. Deus, Ele, só quando não há como a pessoa se envolver com a semente, fisicamente, etc. Só como não há como. Mas Deus, o céu responde a semente, não responde nem a necessidade. Se o céu respondesse a necessidade, o mundo não estaria como está. O céu vai responder a semente. Só responde a necessidade diretamente, sem semente, quando a pessoa é uma incapacitada de fazer a semente. Mas até no seu interior, em pensamento, você pode semear. E eu não estou falando de finanças, eu estou falando de sua vida. O céu vai responder o que você deixar no altar. Deus mudou o quadro da nação de Israel através de Elias, quando Elias restaurou o altar. Eu falei essa semana, tinham 7.000 em Israel, 7.000 profetas de Deus, e Deus teve que levantar Elias. Por que Deus não utilizou os 7.000 profetas? Porque eles se conformavam com o domínio de Baal. Eles não se posicionavam. Deus vai responder posicionamento na terra. A Elias teve que se levantar, restaurar o altar, depois Deus desceu e prosperou a nação de Israel. Deus vai responder o que você deixar no altar hoje. Você que está ouvindo e que precisa do favor do Senhor, do milagre do Senhor nesse dia. Ele está dizendo, eu estou reduzindo o caminho, reduzindo passos, passando do lado do vale dos rejeitados, para que você
consiga tocar no meu talite e receber o favor do Senhor nesse dia chamado hoje. Eu vou orar agora pela sua vida, curva a sua cabeça. Porque o Senhor, Ele quer liberar hoje o favor dEle sobre a sua vida, a cura, a restauração para acontecer. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Pai, nós colocamos, Senhor, nesse momento no Teu altar, a vida de cada um que está nos ouvindo. Seja mulher, seja homem, seja católico, seja cristão, seja pessoas que ainda não conheceram Teu amor, não se aproximaram ainda de Ti. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas que estão dizendo, Senhor, eu quero Te conhecer. Eu toco na orla das Tuas vestes nesse dia chamado hoje. Eu declaro, eu abro a minha vida, eu abro o meu coração, Senhor, cura a minha vida. Eu quero Te agradecer em nome de Jesus, Senhor, pelas pessoas que vão ser tocadas. Haja liberação sobre a sua vida nesse dia chamado hoje. Haja cura sobre a sua vida. Haja restauração de casamentos. Haja, Senhor, a anulação de decretos satânicos. Em nome de Jesus, haja quebra de raiz de iniquidade. Em nome de Jesus, toda raiz de gerações seja quebrada agora em nome de Jesus. Haja o favor do Senhor aos filhos que habitam com os seus pais ou longe dos seus pais. Haja reconciliação, cura, libertação para esses filhos, para essas mães, para esses pais, em nome de Jesus. Senhor, aos que estão acometidos de uma enfermidade, seja ela o câncer, seja ela, Senhor, qualquer tipo de enfermidade, haja cura, Senhor, em nome de Jesus. E nós agradecemos, Deus, pela Tua cura, pelo Teu favor, pela Tua restauração, pela Tua prosperidade na vida financeira dos Teus servos, que estão aqui recebendo essa palavra profética. Senhor, eu ministro também nessa tarde o favor do Senhor no grupo do Guerreira de Oração, das Guerreiras de Oração, Senhor, em nome de Jesus. Que esse grupo venha multiplicar, venha, Senhor, ministrar o sobrenatural na vida de pessoas. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Nós estamos aqui há alguns minutinhos, 5 minutinhos de acabar. Eu quero te convidar a convidar você nessa simples palavra. Esse tema foi ministrado porque estamos em um mês propício para isso. Propício para isso. Que Jesus muda caminhos por tua causa. Abre portas onde não tem porta. Amém, amém. Vanderlei, em nome de Jesus. Márcia, na lua, abre portas onde não tem portas. É aquele que sabe do teu estado, mas sabe qual é a hora do seu milagre. Em nome de Jesus. Deus quer usar você que está entrando aqui nessa live para ser canal de unção na vida de outras pessoas. E eu também recebo, Vera, em nome de Jesus. Márcia, Deus quer dar a você, Darcilene, receba um favor do Senhor nesse dia chamado hoje. Em nome de Jesus, a casa de vocês sejam mais do que favorecida. Finanças, casa, família, saúde. Eu ministro a saúde na vida da minha mãe, que precisa nesse dia de hoje receber o favor do Senhor. Literalmente, como a palavra que foi ministrada com fluxo de sangue. Em nome de Jesus, seja curada, não só estancada, mas completamente curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? É o que eu ministro para a sua vida e que eu recebo na minha vida também. Porque antes da palavra ir para você, ela primeiro tem que ministrar a quem está pregando, quem está ministrando. Amém? Eu recebo em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui a Denise, a Regiane, que entrou em contato comigo
né, a responsável, uma das administradoras, que foi muito querida e amada, de estar me explicando como fizesse aqui a live, marcando data. Muito obrigada aos amigos que entraram, às novas amigas que eu não conhecia, que estão aqui. Sejam muito favorecidas. Eu quase não participo do grupo, mas eu vou procurar, nessa correria que nós temos aqui, participar mais do grupo, em nome de Jesus. Amém? E que o Senhor venha as favorecer de forma incondicional. Sejam abençoados. Aqui na Europa agora deve estar mais ou menos, não está só uns 10 graus, daqui a pouco inverno, mas em dezembro eu estou no Brasil e vamos ficar dezembro e janeiro, eu e meu esposo, e quem sabe estaremos em uma das reuniões das guerreiras de oração, recebendo o favor do Senhor de forma incondicional. Amém? Deus abençoe a todas que entraram aqui. Obrigada, Márcia Mendonça, também amo vocês. Orem por nós, né? A nivelação de batalha espiritual na Europa, quem lidera a Europa são Illuminati. Então a nivelação de batalha espiritual é outra, completamente diferente. Mas o Senhor é conosco, Ele vai rompendo as barreiras, só está alinhado no prumo com Deus que Ele vai à frente e vai destruindo as barreiras, qualquer tipo de barreira. Amém? 17 de dezembro, vou estar por aí. Eu vou no começo de dezembro. E aí vou estar recebendo com vocês em nome de Jesus, Denise. Denise, para quem chegou agora, a Denise foi minha professora de escola bíblica, eu era pequenininha. Ela me chamava de Claudinha. Me chama até hoje de Claudinha. E eu amo vocês. Um beijo no coração de todas. Se eu não citei alguém, depois eu vou curtir todo mundo. Eu vou escrever nos comentários de cada uma. É assim que eu faço nas lives. Eu escrevo, eu fico até tarde escrevendo nos comentários de cada uma. E o Senhor os abençoe. Amém? Eu vou pegar o nome de todas aqui. E o do grupo do Guerreira de Oração. E eu vou estar na madrugada, porque toda madrugada eu desço diante de Deus. E vou estar na madrugada intercedendo por cada vida. Amém? Muqueca capixaba também, Sônia. Nós vamos ao Espírito Santo. Um beijo, a paz do Senhor. Deus os abençoe, favoreça de forma incondicional e inenarravelmente nesse dia chamado hoje. Um beijo nos corações. Que honra! Amém!